Muito boa noite, gente. E aí? Na paz, suave? Boa noite. Vamos lá? Começar a nossa aula. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o volume. Muito bem. Vamos lá. Alguns de vocês já devem ter percebido, né? Para aqueles que não perceberam, não olharam o WhatsApp, eu já publiquei algumas notas dos relatórios de vocês, tá? Gostaria de deixar bem claro que estou bastante contente com o resultado de participação de vocês, tá? Nós temos alguns extemporâneos que entraram recentemente. Eu já passei as instruções, né, dos relatórios, mas, repito novamente, vocês precisam assistir e preparar os relatórios das aulas anteriores para se preparar, por dois motivos específicos, tá? Primeiro, para se preparar para as provas, porque vocês terão que fazer a prova, a segunda chamada, a primeira prova, tá? E em segundo, para que vocês se alinhem com a turma aquilo que está sendo passado até agora. Tá? Em especial, os relatórios do segundo bimestre, os relatórios de abril para cá. Tá? Por quê? A partir desse segundo bimestre, eu comecei a instituir a questão do professor, que é uma pergunta que eu faço... Aqui estão alguns resultados da web. Eu não sei porque a Google gosta de participar das nossas aulas, já perceberam? Eu não quero que ela participe e ela fique entrando. Mas tudo bem. Voltando. Então, eu instituí a questão do professor, né, no segundo bimestre, e essa questão ela é voltada mais para a galerinha que não assiste a aula, só fica no PDF, tá? Isso não se aplica muito a vocês, porque vocês já estão entrando, né, e já pegaram como é que funciona o esquema, tem que assistir as aulas, tal, já pegaram o esquema do YouTube e tal, então... a maioria dos professores concorda comigo quando eu digo que a turma de vocês, quando vier para o presencial, vão passar por uma experiência bem diferente, vai ser bem interessante, tá? Na verdade, a questão do professor foi instituída para os veteranos, que tem muito veterano malandro aí. Se o Wesley estiver aí, ele sabe do que eu estou falando. Então, para deixar a coisa mais interessante, é o seguinte... eu vou colocar na prova, tá, questões ligadas às questões do professor. Tá? Então, provavelmente surja na prova algumas questões ligadas a essa parte. Tá? Então, por isso que é tão importante, é tão interessante que vocês estejam preparados no que diz respeito aos relatórios, a importância dos relatórios, tá? Não pense que é só com vocês, não, com os veteranos também, eles já chiaram um monte, mas pelo desenho que eu uso para abrir as minhas aulas, vocês já perceberam o quanto que eu ligo para isso. Né? Eu não ligo muito, não. Tá? Por quê? Geralmente a questão do professor é alguma coisa complementar ao que está sendo discutido na aula. E na nossa área é algo que a gente tem que cultivar muito, né? Estudar o tempo todo. Tá? A área de TI não para. Se você parar, você é atropelado. Tá? Então, a gente não para. A gente está o tempo todo estudando. A gente está o tempo todo aprendendo coisas novas, aprendendo coisas diferentes. Eu não sei tudo. Tá? Tem muita coisa que eu tenho que estudar para passar para vocês. Tá? Especialmente aqui na disciplina de sistemas operacionais, muitas das coisas que eu passei para vocês eu conheço de longa data, mas tem outras que não. Os veteranos também, eu estou dando aula em algumas das disciplinas mais difíceis que tem no curso, e cada dia, cada aula é algo novo que eu aprendo. Então, a área de TI não para.
Por isso é tão interessante, e eu achei muito proveitoso, instituir a questão do professor. Primeiro, eu quero pegar quem só está assistindo, quem só está vendo o PDF, quem não está assistindo as aulas do YouTube ou no portal. Já consegui pegar alguns. Segundo, complementar mais ainda o que vocês veem durante a aula. E terceiro, preparar vocês muito bem preparados para as provas, para a proeficiência, que a partir do terceiro semestre vocês já pegam proeficiência, tá? E lá na frente, as provas finais do curso, quando vocês vão ter que fazer o ENAD. Então, tem que deixar vocês prontos para isso, certo? Por isso que eu já instituí isso. Ah, eu sou o único professor que faz isso. Gente, eu falo por mim, eu não falo pelos meus colegas. Amanhã ou depois, eu não quero que ninguém, nenhum aluno, olhando para mim, eu tive aula com você e você não falou tal coisa para mim. Não. Eu quero consciência limpa, entenderam? Fala, não, você teve. Vocês tiveram aquele conteúdo. Certo? Por isso, sistemas operacionais ficou assim, tão legal, tão diferente. Inclusive, tem alguns veteranos que estão assistindo às aulas de sistemas operacionais pelo YouTube e estão falando justamente isso. Que eu mudei o jeito, né? Eu estou complementando, eu estou trazendo mais coisa para vocês. Isso é muito legal, tá bom? E a ideia é que permaneça assim, tá? Então, vocês vão ter aula comigo em outras disciplinas aqui no curso. E gente, a tocada é a mesma. Tá? É desse jeito que leva o curso. Beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Vamos discutir o que a gente tem para discutir hoje. Extemporâneos, então, apenas lembrando, extemporâneos são os alunos que fizeram matrícula depois. Galera extemporânea, tem uma galerinha aí. Fica ligado. Prepara os relatórios. Manda para mim. Porque vai ser muito proveitoso para vocês lá quando vocês forem fazer as provas e também por causa das notas, porque sem relatório é zero de atividade, gente. E aí não tem Cristo que salva quando chega lá no final. Você pode acender vela para tudo quanto é santo, você pode pensar. Se você não tiver as notas de atividade somadas às notas de prova para entrar sequer para o exame, é reprovação na série. Beleza? Vamos então... qualquer dúvida, me procura, o WhatsApp está aí, me chama que a gente conversa. Vamos em frente? Hoje, vamos falar de gerenciamento de memória. Tá? Um assunto interessante, um assunto um pouco longo, essa apresentação ficou um pouco longa, mas é um assunto bem legal. Então, se a gente trabalhar bem, vai ser uma coisa bem interessante. Se pintar dúvida, levanta a mãozinha amarela aí para mim ver quem tá, para eu poder atender, para não virar bagunça, tá bom? Então, pintar uma dúvida, clica na mãozinha lá, levanta a mãozinha e eu vou te chamar para a gente conversar. Beleza? Vamos em frente então. O que a gente vai discutir na aula de hoje? Nós vamos falar sobre os conceitos de gerenciamento de memória, sobre o próprio gerenciamento de memória, sobre alocação de memória, fragmentação, paginação, garbage collector, que é o coletor de lixo, famoso coletor de lixo, multiprogramação com partições fixas, que é uma técnica de programação para gerenciamento de memória, modelagem de multiprogramação, que é outra técnica também, tá? Tem uma terceira técnica, mas eu não coloquei aqui porque ela é muito complexa e precisa que vocês estudem algoritmos antes. Tá? E por último, alguns problemas da multiprogramação. Quais são as dificuldades que a gente encontra quando a gente está desenvolvendo sistemas operacionais ou aplicativos que movimentam muitos dados e consomem muita memória? Né? Muito bem, vamos lá então? Vamos começar pelos conceitos, tá? Desde os primeiros sistemas operacionais, a memória do computador era considerada como um recurso caro e escasso. Ainda é, e agora da pandemia piorou. Mesmo com a redução de custos, mais ou menos. E o aumento da capacidade de armazenamento das memórias, isso sem sombra de dúvida, gerenciar o seu uso é fundamental e complexo. Aqui apenas um parênteses. Nós estamos falando de memória geral. Nós não estamos falando de memória RAM,
de memória ROM, de HD, SSD, não. Nós estamos falando de memória como um todo. Beleza? A cada dia que passa, os programadores necessitam de mais memória e mais programas rodando simultaneamente para poderem tratar cada vez mais informações. O tratamento necessário da memória utilizada não é uma tarefa fácil de ser implementada. Existem vários requisitos que devem ser observados para o correto funcionamento, tais como segurança, isolamento, performance, entre outros. Para isso, a função de gerenciar a memória passa a ser do sistema operacional e não mais do aplicativo. Muito bem. Algo importante. E o que é memória? Está falando, mas de termos gerais, o que é uma memória? Bom, para nós, a nível de hardware, memória é o local de armazenamento de informações de computador e o seu gerenciamento em um sistema operacional. É importante para garantir a eficiência das aplicações que rodam no computador, uma vez que a tendência das aplicações dos usuários é consumir cada vez mais esse recurso durante sua execução. Vamos um breve comparativo, rapidinho. O Windows 95, a maioria de vocês não tinha nem nascido, mas o Windows 95, muito bem, quanto que ele consumia de memória na época? Na época, memória RAM, se você tinha 1 GB de memória RAM, você estava no lucro. Era bom. O ideal era 2. Então, memória RAM. Os HDs da época do 95 era de 540 mega. 540 mega. HD de giga era uma raridade aqui no país. Certo? Muito bem. O Windows 95, ele consumia miseravelmente algo em torno dos seus 120, 140 mega. Isso quando instalado com uma porrada de coisa. Tá? Nesse ponto, o Linux ganha de lavada dele, né? Porque desde os tempos primórdios, antes mesmo do advento do ambiente gráfico, a instalação do Linux é minúscula, é pequenininha, tá? É algo ínfimo, né? Mas, com o aumento da tecnologia, com a melhoria, a evolução, é óbvio que as coisas iam mudar. Muito bem. Então, vamos saltar do 95, vamos para o 2000. Windows 2000. Versão Professional e versão Server. O 2000 era espetacular. Foi o primeiro Windows de verdade, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Ele era baseado na tecnologia do NT. E ele incorporava muito do que o 95 e o 98 já tinham na época. Então ele incorporou muita coisa. Ficou muita coisa legal. Tá? O 2000, especialmente o Professional, ele era muito, mas eu usei ele durante um bom tempo. Tá? Ele era um sistema operacional muito legal, muito seguro, muito estável, não crashava, não dava problema. Tanto é que depois dele, nós tivemos a evolução, né? Primeiro, vamos pular a quebrada de cabeça que a Microsoft deu, que foi com Vista, e vamos ir vamos para o XP. O XP, espetacular. O XP era o Windows como deveria ser. Tanto que durante muito tempo trabalhou como um dos melhores sistemas operacionais e ainda é utilizado em muitos lugares. Em lugares que ainda tem. Tá? Só que o que é legal? Você nota o aumento do tamanho que o Windows ocupava, a instalação do Windows ocupava. O XP, a gente já estava na casa dos gigas. O XP instalado já comia mais de 500, 600 mega. Só o sistema operacional. Ali a gente já estava na casa dos gigas. Os HDs começaram a aumentar, né? O XP ele trouxe para nós também, finalmente, o embarque, né, das tecnologias multimídia, das tecnologias plug and play funcionais. Era aquela que você plugava o dispositivo e ele achava na hora. E foi o grande crescimento do USB. O USB trouxe um novo paradigma para a questão de memória. Né? Porque você tinha memória RAM, você tinha memória de armazenamento HD e armazenamento permanente, né?
nos HDs. E, de repente, começou a surgir os pendrives. Pequenininhos, né? Eram minúsculos no começo. Então, eu trouxe um paradigma completamente diferente. E foi baseado nesse paradigma que a gente começou a ter acesso a um novo tipo de tecnologia que culminou nos SSDs que nós temos hoje. SSDs, NVMEs, né? Que são... De acordo com o Dicionário Online de Português, alcançar o auge, o ponto mais importante de... atingir o ponto mais alto ou culminante de alguma coisa. Seu esforço culminou em bons resultados. O vento culminou em tempestade. Espera um pouquinho. Transpor pelo meridiano. Gente, eu vou continuar no áudio porque a Google resolveu desligar o meu celular. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Meu Deus do céu. Primeira vez que isso acontece. Mas vamos lá, vamos em frente, vai. Como a gente estava falando, então, com o advento dessas novas tecnologias, o sistema operacional começou a crescer vertiginosamente, certo? Hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos máquinas com 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, com SSDs de 1 TB, né? Por exemplo, eu tenho um HD, um storage de 2 TB, um SSD de 1 TB. Eu tenho um outro SSD que é para o Windows, nessa máquina que eu estou falando com vocês, que é esse é de 480, né? Eu tenho no notebook aqui atrás um NVMe de 250 GB, com 16 GB de RAM. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos muito espaço, só que os nossos sistemas operacionais também devoram muito espaço, certo? Nós temos sistemas operacionais aí que devoram o Windows 10, por exemplo, a instalação, o mínimo de instalação para ele o ideal é algo em torno de 40 GB. O ideal e o mínimo. Então vamos pensar no que tem mais coisa, né? O que a gente tem acima disso, além disso? Hoje, por exemplo, o Linux instalado, ele come o básico 2 GB. O básico. Se você colocar GNOME com toda a parte gráfica dele e tal, ou KDE, ele vai saltar para uns 4 fácil. E a questão de consumo de memória? Vamos tratar do consumo de memória, que é algo muito importante. Vamos ver, ó. Essa máquina aqui, tá? Essa máquina aqui eu tenho 16. Então vamos tratar do consumo de memória. Aqui. Olha lá, memória RAM. Tá aqui, né? No momento, o Teams está devorando a maior, assim, uma grande fatia de memória RAM. Tá com 1 GB de memória RAM consumida. 1 GB. Né? Se eu for olhar a distribuição do sistema operacional aqui, né? Eu tenho processos bem pequenos, mas eu tenho processos muito grandes. Só que o somatório dos processos do Windows também ficam bem pesados, tá? A fatia de sistema operacional aqui é muito grande. Ó, o Google Chrome comendo 103 aqui. A versão nova dele come menos, né? Felizmente. E assim por diante. A gente tem muita ferramenta que come muita memória RAM. O Teams come demais porque ele está gravando também, né? E tem a parte visual, tem a parte de voz, tem tudo isso. Então tudo isso conta muito para ele. Tudo isso pesa bastante para ele. Certo? Muito bem. E em se tratando do Teams, em se tratando de memória, de consumo de memória,
Nós temos vários exemplos por aí. Tá? O próprio Chrome que eu mostrei agora há pouco, as versões mais recentes dele agora resolveram aprender a consumir memória direito. Mas antes ele era chamado de devorador de memória, não era à toa, né? Era um absurdo o que ele devorava de memória. Né? Então, vamos analisar, então, tá, a partir daqui, a questão do gerenciamento desse latifúndio de memória que a gente tem. Tá? Vamos dar uma olhada. Para que uma memória funcione de maneira correta, é necessário que se tome cuidado com vários elementos como segurança e isolamento. E para isso, é utilizado o gerenciamento de memória. Esse desenvolve sua função a partir de duas tarefas, a alocação de memória e a fragmentação. A alocação de memória pode ser tanto estática, feita quando o programa é compilado, e dinâmica, adiada até a execução. A fragmentação, desperdício de memória, por sua vez, pode ser interna, sobra na memória reservada ao programa, e externa, o que acontece quando, após o término dos programas, são deixadas pequenas lacunas entre as páginas. Além disso, o gerenciamento de memória permite que vários processos sejam executados ao mesmo tempo, mantendo um bom desempenho do sistema. O sistema operacional deve proteger as áreas de memória utilizadas pelos processos, de forma que, se um programa tente acessá-la indevidamente, o sistema seja impedido. Muito bem. Na maioria dos computadores, existe o conceito de hierarquia de memória, combinando uma pequena quantidade de memória cache, rápida, mas de alto custo e volátil. Quer dizer que guarda informação temporariamente. Uma grande quantidade de memória principal, memória RAM, volátil, possui um custo médio. Mais ou menos, tá? Questão de preço agora, a coisa tá feia. E uma memória secundária de baixo custo, alto armazenamento das informações, não volátil, com as informações armazenadas em disco. Entenda esse armazenamento em disco como HDs e SSDs. Beleza? Aqui a gente tem essa pirâmide, tá? Então, no topo, nós temos memórias com um custo muito alto, uma velocidade muito alta e uma baixa capacidade. São memórias, geralmente são memórias que trabalham internamente a placa-mãe e o processador. Tá? Internamente, não são aquelas que a gente vai lá e coloca os pentes de memória. Não, são aquelas que acompanham as placas, acompanham os processadores, certo? Inversamente, na base dessa pirâmide, nós temos memórias de custo baixo, de velocidade baixa, mas de capacidade muito alta. Os nossos SSDs e HDs, certo? No meio, nós temos memória cache e a memória RAM, que aqui ele denomina como memória principal, tá? Muito bem. A hierarquia de memória é controlada pelo gerenciador de memória, responsável por gerenciar quais partes estão em uso e quais não estão, alocando-a... Professor? Pois não, Natália. O que é uma memória volátil e uma memória não volátil? Vamos lá. Memória volátil é aquela que, quando você desliga a máquina, você perde informações. Exemplo, memória RAM. Memória não volátil é a memória que armazena permanentemente a informação. Por exemplo, HD, SSD, pendrive. Acho que isso daí serve de exemplo. Certo? Então, toda vez que você vê a palavra volátil no que diz respeito à memória, você pode compreender que é algo que não é salvo permanentemente. Se você desligar o computador, aquela informação já era. Certo? Diferente do que tem nos HDs, SSDs e pendrives, por exemplo. Onde você tem a informação salva permanentemente. Essa questão de permanência também é relativa, tá? Por exemplo, discos rígidos podem ser facilmente estragados se, por um acaso,
a unidade chegar a cair no chão. Porque eu já vi casos de discos que acidentalmente caíram no chão, em que o cliente perdeu tudo. O disco nunca mais funcionou. Mas e se eu salvar meus dados, por exemplo, no e-mail, aí fica permanentemente? Sim, aí é mídia digital, né? Não se encaixa nesse modelo. Aqui a gente está falando de hardware. Tá? Não encaixa no modelo. Porém, no entanto, se você joga as informações para o Google Drive ou para o OneDrive, eu não recomendo salvar no e-mail, não, tá? OneDrive, Google Drive, você está salvando as suas informações na nuvem, né? Tanto que é o que a gente faz para a turma de vocês, né? A turma tem um Drive, né? Um Google Drive, onde eu coloco as informações, as aulas, os PDFs, os trabalhos, modelos, livros, etc. Eu coloco lá no Google Drive e deixo disponível para que vocês possam utilizar. Então, está disponível na nuvem. E eu não costumo pagar esses compartilhamentos lá. Então, tem aluno que tem acesso ao material até hoje. Tá? Tem aluno que entrou 2 anos atrás que tem acesso ao Google Drive até hoje. Até hoje ele tem acesso às informações. Tá? E alguns alunos também, inclusive, que pedem acesso ao Google Drive de outras disciplinas. Quando isso acontece, eu cedo acesso para a pessoa poder. A pessoa quer, tipo, baixar os PDFs para estudar uma determinada disciplina. Eu não bloqueio, não, eu deixo acessar. Tá? Mas, nesse caso, é um armazenamento permanente, só que trata-se de mídia de meio digital. Né? Aqui nós estamos tratando de hardware. Tá? A nível de sistema operacional. Tá bom? Então, vamos em frente. A hierarquia de memória é controlada pelo gerenciador de memória, responsável por gerenciar quais partes estão em uso e quais não estão, alocando-a quando os processos precisarem, liberando-a após o término dos processos e controlando a troca de processos entre a memória e o disco, quando a memória principal não é suficiente para manter todos os processos em execução. Isso é um probleminha que a gente vai discutir no final da aula hoje. A hierarquia de memória fornece para as aplicações dos usuários e do computador uma grande quantidade de memória barata, rápida e não volátil. Tratou de não volátil, armazenamento permanente. É necessário que essas memórias estejam em sintonia enquanto o computador esteja ligado, ou seja, que elas se interliguem para garantir o bom funcionamento do sistema operacional. Então, não basta você ter um latifúndio de memória RAM, tá? Um latifúndio de SSDs e HDs, se você não tem um processador legal. E aí vai para a galerinha que fala que, um Core i3 com 16 GB de RAM resolve. Não resolve. Na verdade, você vai estar comprando gato por lebre. E a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Tá? Tem que haver um equilíbrio. Tá, gente? Equilíbrio. Então, não adianta você ter... porque eu tenho um i3, um Ryzen... eu estou com um Ryzen 3 aqui, de 1.5, eu vou meter 16 GB de RAM em uma placa de vídeo para ele ficar rápido. Não resolve. Não resolve. Pensem como se fosse assim. Um bom sistema, uma boa máquina, inclusive eu acho que... Não sei se o Alan falou isso para vocês ainda. Se não falou, eu vou falar e depois ele vai brigar comigo. Mas tudo bem, eu me viro com ele. Pensem assim. Vocês lembram, eu não sei se vocês tiveram isso. Antigamente, a gente tinha um brinquedo, não sei se isso existe ainda. A gente pegava uma tábua de madeira, colocava uma lata de óleo embaixo, subia em cima e ficava se equilibrando. Não sei se algum de vocês já viu isso. Isso é uma brincadeira antiga pra caramba, tá? Coisa velha pra caramba. Mas tem crianças que ainda nesse Brasilzão de meu Deus trabalham desse jeito.
Brincam desse jeito, né? Trabalham. Brincam desse jeito. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Agora, a analogia que eu gosto de fazer é justamente essa. Vamos pensar que o sistema, a máquina, ela é a tábua de madeira. E você precisa equilibrar ela em cima de uma bola. Igual o equilibrista de circo. Em cada canto dessa tábua de madeira fica um item importante da arquitetura do computador. De um lado você tem memória RAM, do outro lado você tem processador. De um lado você tem SSDs e HDs. Do outro lado você tem placa-mãe. No meio de tudo isso você tem o processador, o coprocessador, as bridges, né, os chipsets que compõem a placa-mãe. E em cima de tudo isso você vai ter uma fonte, aliás, uma placa de vídeo, e para sustentar tudo isso, uma fonte. Tudo isso tem que se equilibrar em cima da bola. Se por um acaso um desses itens não estiver balanceado, não estiver no mesmo nível que os outros, você tem um sistema capenga. Certo? E quando é que acontece de você ter sistema capenga? O exemplo que eu dei agora há pouco. Você tem 16 GB de RAM, um SSD de 1 TB e um Ryzen 3. Não, tem uma máquina ótima. Não, você tem uma máquina capenga. Deve haver um equilíbrio. Certo? Precisa existir um equilíbrio. Da mesma forma que você trabalha com... E se você incluir nessa tábua embaixo, em cima dessa bola, que tem que equilibrar todas essas coisas, se você começar a incluir também sistema operacional e programas, aí o teu sistema mambembe, eu gosto dessa expressão, mambembe, tá? Mambembe é uma coisa de circo, tá? Tipo equilibrista, um negócio assim. Tá? Você está equilibrando ali um monte de prato ali, tentando manter tudo rodando. Aqueles equilibristas, né? O pessoal que faz equilibrismo com pratos, essas coisas. Pensa que você está tentando fazer a mesma coisa com a sua máquina. Certo? Se você escolher um prato mais pesado ou muito leve, ele vai descompensar o sistema e tudo vai cair. E geralmente é o que acontece. Cansei de ver gente que pegava, colocava um super processador, né? Com um tiquinho de memória RAM. Não, você tem que... Não, você não pode fazer isso. Você colocar, por exemplo, um i5 hoje para trabalhar com 4 GB de RAM, não, mas é sacanagem. Você está descompensando o teu equilíbrio completamente. Certo? Ah, existe um modelo ideal, então. Não, existe o equilíbrio. Existe o equilíbrio. Então você tem que equilibrar as coisas. Primeira coisa que você vai perguntar ao montar um sistema, ao montar um conjunto, né, uma máquina. Primeira coisa, você vai usar para quê? Ah, eu vou usar para jogar. Ah, beleza. Então o Ryzen 3 não entra. Esquece o Ryzen 3, tira ele da equação. Não, mas ele tá barato. Não, barato vai sair caro. Vai dar gargalo lá na frente. Qual que é o melhor nesse caso? Se você quer Ryzen, 5. Certo? Memória RAM. Ah, pode pôr os 16 aí que você queria. E aí você vai pesando os componentes. Ah, a placa-mãe. A placa-mãe tem que ser uma placa-mãe que dê suporte e sustente o sistema, que vai manter o equilíbrio do sistema.
Você vai botar uma Xing Ling, como o pessoal gosta de chamar. Não, você não pode fazer isso. Então, meus caros, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês que estão entrando em um curso superior de TI, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Se o Wesley estiver aí, ele sabe do que eu estou falando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a possibilidade de você criar algo desequilibrado é muito grande. Basta você pegar as propagandas que tem aí. Pega a propaganda da Magazine Luiza, Casas Bahia. Olha as propagandas de notebook deles. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Bom, continuando aqui, a gente já falou sobre o gerenciamento. Agora a gente vai falar da alocação de memória, que é uma das coisas mais importantes do que diz respeito ao gerenciamento de memória, tá? Todo programa precisa utilizar memória para ser executado. Quando um programa inicia sua execução, ele começa a solicitar memória ao sistema operacional, ou seja, faz a alocação de memória necessária para a sua execução. A alocação de memória está dividida em 3 partes: alocação estática, alocação dinâmica e alocação local. Vamos vê-las. Alocação estática. Decisão tomada quando o programa é compilado. Quando o programa é executado, o sistema operacional o lê e cria um processo, sendo o programa uma noção estática e o processo, o programa em execução, que é criado em armazenamento primário e após isso recebe um espaço na memória. Quando ele falar para armazenamento primário, ele está levando em consideração memória RAM, certo? Espaço de memória é dividido em várias partes. Uma das partes se chama segmentos de memória, que armazena dados estáticos, e outro se chama segmento de código, que guarda as instruções do programa. Então não é tudo guardado de um jeito, de uma única forma, num balaio só. Não. Existem áreas específicas para os tipos de segmentos que a gente vai trabalhar, certo? Sejam segmentos de dados ou segmentos de código. Tem diferença. Quando o programa é executado pelo registrador PC, apontará para determinado endereço do segmento de código do processo, que se chama text. Para que se realize a alocação estática, o compilador deve saber o total de memória que está livre. Esta informação para o SO e mandar essa informação para o SO para que este crie um segmento de dados. Olha só, então existe uma sequência a ser criada aí, a ser trabalhada, para você poder alcançar o objetivo, certo? Então, passa pelo segmento de código, que sobe na memória e executa a ação, para aí sim solicitar ao SO que seja criado um segmento de dados. Alocação dinâmica. Decisão é adiada até a execução. Este modelo permite swapping. E daí um spoiler da próxima aula, tá? A próxima aula é sobre isso. Swapping. Os objetos alocados dinamicamente podem ser criados e liberados a qualquer momento, em qualquer ordem, o que difere dos objetos locais das funções, que são criados e destruídos em uma ordem específica. Dado isto, é preciso organizar a memória para objetos dinâmicos de uma forma que possibilite a gestão do tempo de vida dos objetos por parte do programador. A memória reservada para objetos dinâmica, memória reservada para objetos de forma dinâmica, costuma ser chamada de heap, e existem várias formas de organizar um heap. Em linguagens sem a gestão automática, peraí, deixa eu colocar isso aqui. Gestão automática. Quando ele fala gestão, ele está falando de gerência, tá? Gerência de memória. Muito bem. No caso, ele está falando da linguagem C, tá? Da memória dinâmica, uma organização usual do heap é uma lista encadeada de blocos livres. Vocês vão estudar isso em algoritmos. Porém, esse tipo de organização pode ter problemas devido à fragmentação dos blocos. A gente já falou sobre isso, inclusive. Já em linguagens com gerenciamento automático de memória dinâmica, Java, C# são bons exemplos,
A organização do heap depende da parte do sistema de tempo de execução encarregada desta gestão. Este componente é normalmente chamado de coletor de lixo, ou, no inglês, garbage collector. Daqui a pouco a gente vai abordar diretamente ele. Alocação local é usado para variáveis que são locais a funções e subrotinas. Isso significa que o processo em execução deve manter acessível as variáveis locais da função ou procedimento que está executando no momento. Além disso, pelas propriedades do escopo em blocos, também devem estar acessíveis as variáveis de blocos mais externos. Isso aqui é ligado diretamente à programação, tá, gente? Diretamente. Em linguagens que permitem a definição de funções aninhadas, C++, C#, Java, Delphi, ter acesso a variáveis de quaisquer funções definidas externamente à função atualmente em execução. Como uma função pode chamar outras funções, um número arbitrário de funções pode estar no meio de sua execução em um determinado momento, mesmo que apenas uma esteja realmente sendo executada. Isso indica que o contexto de várias funções deve ser mantido, enquanto as mesmas não concluíram sua execução. Em outras palavras, quando nós estamos codificando, nós podemos ter uma cascata de chamadas a funções e métodos, dependendo da programação que está sendo feita. Tá? Essa cascata, pense em uma relação... a analogia é uma analogia de árvore, tá? Onde você tem uma folha que invoca um galho, que invoca um tronco, que pode acessar outra folha, que acessa outro galho, entenderam? Então, nós temos aí uma estrutura de árvore que permite que a gente possa trabalhar essas funções na forma de cascata. Só que aí deve-se levar em consideração o quê? A alocação das variáveis está sendo utilizada dentro do código-fonte, certo? Pensa só, você pode ter variáveis inteiras que são contadores que você usa para contar quantas vezes o programa já passou em determinada posição, ou quantas vezes ele realizou uma determinada ação. Dependendo desse contador, ele tem que parar ou não. Ou ele pode continuar, né? Certo? Tudo isso, essas informações ficam alocadas de forma local. Tá? Bom, fragmentação. O próprio nome já diz, né? Fragmentos, pedaços. Pequenas partes de um todo, que a princípio deveriam estar reunidas ou agrupadas. Em computação, significa o desperdício de espaço disponível em memória, geralmente causada por erros de programação e má gestão de memória, e pode ser reparada ou separada em dois tipos, interna e externa. Fragmentação interna ocorre quando o processo não ocupa inteiramente os blocos de memória ou páginas reservados para ele. Geralmente acontece pois o tamanho do processo não é múltiplo do tamanho da página de memória, o que acarreta sobra de espaço na última página alocada, dentro de um processo. Então, olha lá, múltiplo do tamanho da página de memória. E qual é o tamanho de uma página de memória, professor? Depende da quantidade de memória disponível no sistema. Muito bem. Fragmentação externa ocorre à medida que os programas vão terminando e deixando lacunas cada vez menores de espaços entre as páginas. Dependendo do tamanho que precisa ser escrito em memória, estes espaços podem ser pequenos demais para serem úteis e assim ficam inutilizados entre processos. A gente viu algo muito parecido quando a gente estava discutindo a questão da organização de arquivos, né? Você pode ter uma fragmentação muito grande. A mesma coisa acontece aqui na memória RAM, certo? Ou nas memórias que estão sendo utilizadas pelo sistema, exceto armazenamento, tá? Paginação. No contexto dos sistemas operacionais,
A paginação da memória do computador é um processo de virtualização da memória que consiste na subdivisão da memória física em pequenas partições, ou frames, para permitir uma utilização mais eficiente da mesma. A alocação de memória é requisitada por páginas, que é a menor unidade deste método. Cada página é mapeada num frame de memória através de um processo chamado de paginação. A paginação, também chamada de alocação contígua simples e também de monoprogramação sem troca de processos, foi utilizada nos primeiros sistemas operacionais e ainda está presente em alguns sistemas monoprogramáveis. O usuário tem o controle sobre toda a memória, podendo acessar qualquer posição dela e até mesmo a área do sistema operacional. Neste método, a utilização de recursos computacionais não é eficiente, pois somente um usuário tem acesso aos recursos. Do jeito que nossos sistemas operacionais trabalham atualmente, e se levando em consideração o trabalho em rede, a alocação por paginação seria legal. A paginação de memória não é legal. Mas, nas máquinas residenciais, nas estações que nós usamos em casa, o Windows geralmente trabalha desse jeito. Tá? Este método de gerenciamento de memória é o mais simples, pois somente um programa é executado por vez, e a memória é compartilhada entre o sistema operacional e o programa. Existem 3 formas que podem ocorrer nesse esquema, as quais iremos analisar a seguir. Vamos ver cada uma delas, ó. E aqui é interessante porque elas tratam justamente de como o sistema operacional e os programas fazem uso de memória, tá? Então vamos lá, o primeiro modelo, ó. O sistema operacional está usando espaços de endereçamento em RAM. Aqui, ó. Modelo aplicado aos mainframes e minicomputadores. Então nós temos o sistema operacional todo ele carregado na memória RAM e aqui nós temos os programas do usuário. Tudo isso na memória RAM. Muito bem. Por isso mesmo que a gente vê, fala assim, que é aplicado a mainframes, porque os grandes computadores, eles carregam todo o sistema operacional, o que não é muito grande, tá? Desses sistemas operacionais, essas máquinas não são tão grandes assim. Eles carregam todos eles para a memória RAM e a partir dali eles começam a operar. Um bom exemplo disso, quem ainda não assistiu, por favor, assistam, seria interessante, tá? Aquele filme Apollo 13, para você ter uma ideia de como é feita a alocação de memória nesse modelo. Todo o sistema operacional da Apollo subia para a memória RAM. Sobrava muito pouco de memória para você colocar mais coisas lá. Resultado, eles não podiam sobrecarregar o computador com instruções, senão estourava a memória e eles não teriam memória suficiente para trabalhar. Muito bem. Segundo modelo, ó. O sistema operacional está usando o espaço de gerenciamento em ROM. ROM é aquela memória volátil, tá? Que trabalha na placa-mãe. Não é placa de memória RAM. Memória ROM. É um pouco diferente. Tá? Somente em memória... Aqui, ó. O sistema operacional está utilizando o espaço de gerenciamento em ROM somente para leitura, usado em alguns computadores de mão e em sistemas embarcados. O sistema operacional sobe para ROM, tá? E permanece somente leitura aqui. Aqui é que ficam os dados de configuração do sistema operacional e os sistemas dos usuários. Muito bem. O último modelo, que é o que a gente usa atualmente, tá? Os drivers de dispositivo estão em ROM. Drivers de dispositivo. São aqueles programas que permitem a gente ler DVDs, SSDs, drives USBs, etc, etc. Certo? E os programas de usuário e o sistema operacional estão em RAM. Modelo usado nos primeiros computadores pessoais. Esse modelo, inclusive, é utilizado até hoje. Tá? Muito bem.
Quando o sistema é organizado usando os métodos 2 e 3, 2 ou 3, somente um processo pode ser executado a cada instante. Monousuário, então? Monotarefa? Tão logo um usuário tecla um comando, o sistema operacional carrega o programa solicitado do disco para a memória e o executa. Quando o processo finaliza, o sistema operacional coloca na tela um caractere de prompt e espera por um novo comando. Ao receber um novo comando, carregará o novo programa na memória, no espaço de gerenciamento ocupado pelo programa anterior. Um de cada vez. Certo? Garbage Collector, o coletor de lixo. Vamos lá, esse cara é muito legal. Muito legal mesmo. Pode ser definido como gerenciamento automático de memória, também conhecido como coletores, sendo também conhecido como reciclagem automática de memória. Este serviço libera os blocos de memória que não sejam mais usados pelo programa automaticamente. É o oposto ao gerenciamento de memória manual, a alocação explícita e a desalocação dos recursos de memória do computador. Não está usando mais, ele derruba. As vantagens desse tipo de gerenciamento são liberdade do programador, não é obrigado a ficar atento aos detalhes da memória. É muito bom isso, viu? Muito bom mesmo. Menos bugs de gerenciamento de memória, por se tratar de uma técnica mais confiável, e gerenciamento automático, mais eficiente que o manual. E as desvantagens? O desenvolvedor tende a estar mais desatento em relação a detalhes de memória. A gente nem se importa, para falar a verdade. O gerenciador automático ainda apresenta limitações e quando deixam de existir referências a um objeto, este passa a ser considerado apto a ser coletado pelo Garbage Collector, que significa dizer que será removido da memória, deixando-a livre para uso por outros objetos. Os algoritmos de Garbage Collector operam de um modo que permite classificá-los em duas grandes famílias. Identificação direta por contagem de referências, reference counting, e identificação indireta por varrimento, nós chamamos de tracing, que pode incluir também compactação da memória livre, cópia ou geracional. Todos eles utilizados nas máquinas virtuais Java e .NET Framework, no qual roda o C#. Certo? É o principal mecanismo de limpeza do C#. Especialmente quando você está trabalhando em sistemas web, ele se torna essencial, porque o programador não se preocupa em liberar memória. A gente, na verdade, como eu disse, a gente nem se importa com isso. O Garbage Collector faz tudo para você. Certo? Para tudo, questão do professor. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Questão do professor. O que eu quero? Pesquise e escreva a respeito do gerenciamento de memória no sistema operacional ou nos sistemas operacionais DOS. D-O-S. Então, você vai pesquisar e vai escrever sobre o gerenciamento da memória no DOS. E por que eu não estou especificando? Professor, o senhor não falou MS-DOS? Não, porque não existe somente um sistema operacional DOS. Mas a maioria deles utilizam as mesmas técnicas de gerenciamento. Se não, todos eles. Então, se você achar um, provavelmente, você achando alguma coisa sobre o gerenciamento de memória de um deles, você vai achar dos outros, consequentemente. Certo? Então, questão do professor. Pesquise e escreva a respeito do gerenciamento de memória do sistema operacional ou sistemas operacionais DOS. D-O-S. Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos falar de multiprogramação com partições fixas. É uma técnica de gerenciamento de memória. Vamos falar sobre ela, tá?
é usada em sistemas embarcados simples. Muitos dos programas modernos permitem que múltiplos processos executem simultaneamente, ou seja, quando um processo for bloqueado, outro poderá usar a CPU, aumentando a sua utilização. O melhor jeito de realizar a multiprogramação consiste em dividir a memória em N partições de tamanhos diferentes, que podem ser criadas manualmente ao iniciar o sistema. Ao chegar no sistema, um job é colocado em uma fila de entrada juntamente associada à menor partição existente, porém, que seja grande o suficiente para armazená-lo. E como o tamanho dessas devidas partições são fixas, todo espaço que não é usado pelo job na partição será perdido. Não é uma técnica muito legal. Quando jobs estão chegando, torna-se evidente quando a fila para uma grande partição está vazia, mas a fila para uma pequena partição está cheia. Nesse caso, os jobs pequenos terão que esperar para que a memória seja liberada, mesmo que exista memória disponível. O modo correto é manter uma fila única. Sempre que a partição se torna disponível, o job que se encontra mais próximo do início da fila e que caiba na partição pode ser encaixado nela. Para que não haja um total desperdício de grandes partições com jobs pequenos, o ideal seria pesquisar em toda a fila de entrada e alocar a partição disponível ao maior job que nela possa ser carregado. Para que jobs pequenos possam também ser executados sem desperdiçar partições maiores, seria necessária a criação de ao menos uma partição pequena. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma divisão de toda a memória em organizada em tabela, né, em pequenas porções, todas elas apontadas por uma fila. Cada posição dessa fila aponta para uma pequena partição de memória. Muito bem. E aí, o que ela faz? Quando chega um job, no caso, um trabalho, uma tarefa que deverá ser realizada, ele precisa ser alocado em memória para rodar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar nessa fila, comparando as posições que estão livres com o tamanho do job. Quando ela encontrar a primeira posição que mais se encaixe no tamanho desse job, ela vai passar esse job para essa posição de memória e o job tem permissão de inicializar. Até aí ele não começou. Certo? Então vamos em frente. Modelagem de multiprogramação. Uma outra técnica bastante utilizada no desenvolvimento do sistema operacional. Tem o objetivo de melhorar o desempenho da CPU. Olha lá. Mudou um pouco o foco, hein? Deixamos de olhar apenas para a memória e passamos a olhar para a CPU. Se um processo permanecer em execução apenas 20% do tempo em que ocupa a memória, com 5 processos simultaneamente na memória, a CPU deveria permanecer ocupada nesse intervalo de tempo. Esse modelo não é realista, porque os 5 processos nunca poderão esperar entrada ou saída, ou I/O, ao mesmo tempo. Lembra que sempre tem algum processo sendo executado na CPU? A gente, inclusive, já falou sobre isso anteriormente. Sempre existe algum processo que está sendo executado. Se você olhar a parte do I/O do teu processo, você vai perceber o quê? Que a parte de entrada e saída, ele fica... ele joga um processo na execução e os outros 4 ficam esperando. Nesse exemplo aqui que ele está dando. Eles ficam esperando o quê? Eles ficam esperando os dados entrarem no processo para aí esse cara ser elegível a ser executado. O que a CPU faz? Ela tira aquele que está executando, passa ele para um outro estado e chama o processo que tem os dados agora para ser executado. Se a CPU não tem nada para fazer, o que é muito difícil,
ela entra em estado de dormência ou hibernação, certo? Outro modelo é supor que um processo gaste uma fração P de seu tempo, esperando pela finalização de sua solicitação de entrada e saída. E com os N processos executando ao mesmo tempo em memória, a probabilidade dos processos estarem aguardando entrada e saída é de P elevado a N. Opa! Agora a gente vê aí o quê? Uma fórmula matemática, uma expressão, para que possamos analisar exatamente como está funcionando o consumo da fila do processo, certo? A probabilidade presume como independentes todos os N processos. Né? No nosso caso são 5, mas poderiam ser 300. Que sendo assim, é aceitável existirem 5 processos em memória, sendo que 3 deles executando simultaneamente e 2 em estado de espera. Mas, como se tem uma única CPU, não pode haver 3 processos executando ao mesmo tempo. De modo que, se um processo estiver pronto para execução, terá de esperar enquanto a CPU estiver ocupada com outro processo. Portanto, observe-se que os processos não são independentes. Nós já demos uma olhada nisso anteriormente e falamos a esse respeito, tá? Vamos em frente. Suponha que o computador... Olha só, isso aqui é uma situação, tá? Uma suposição. Presta atenção nela para não se perder. Suponha que o computador tenha 32 MB de memória. E o sistema operacional use 16 MB de cada programa, empregando 4 MB. Com esses tamanhos, possibilitam que os programas estejam simultaneamente na memória, considerando que um processo passa 80% do seu tempo em espera por I/O, por dados, né, por informações, o cálculo de utilização da CPU será dado por 1 menos P elevado a N, sendo, nesse caso, N igual a 4, pois a memória restante para os programas é de 16 e cada programa tem 4 MB. Então, 16 dividido por 4, 4. E o P é igual a 0,80. O P, no caso, vem aqui da proporção de 80%. Portanto, tem-se uma utilização de CPU de 1 menos 0,8 elevada à quarta. No caso, aproximadamente 60%. Ele arredondou aqui. Muito bem. Se houver a adição de mais 16 MB, já tinha quanto? 32. Está botando mais 16. E atenção aqui que aquela história do equilibrista lá vai fazer bastante sentido agora, tá? Se houver adição de mais 16 MB, permite que aumente seu grau de multiprogramação. Aumentará a utilização da CPU para aproximadamente 83%. Quer dizer, uma adição de memória aumentou o processamento dele para 80%. Por quê? Vamos ver. Ainda adicionando mais 16 MB, de 83%, a utilização da CPU vai para aproximadamente 93%. Estão percebendo? Agora eu estou com 64 MB de memória e a minha CPU trabalhando a 93%. Quanto mais memória eu botei, mais pesado o processamento ficou. O modelo permite que o dono do computador decida que a primeira adição de memória é um bom investimento, mas não a segunda, que só aumentou 12% da sua utilização. O modelo mais realístico pode ser baseado na teoria das filas, que é assunto para outra disciplina, no caso, para algoritmos. Muito bem. Aqui é que aquele exemplo de discussão que a gente estava lá no começo, a respeito do equilibrista, né, da tábua em cima da bola, é aqui que aquele modelo faz sentido. Ele colocou mais memória e o trabalho da CPU aumentou,
Não era esse o objetivo, era? O objetivo era que o trabalho fosse menor, coisa que não aconteceu, né? Coisa que não se passou. E agora vamos para a parte final, os problemas da multiprogramação. A multiprogramação apresenta dois problemas essenciais, os quais incomodam os desenvolvedores de sistemas operacionais e demais programadores: relocação e proteção. A relocação é a transferência de um código de um local para outro, de forma que um programa não escreva na área de outro programa. A relocação é necessária uma vez que processos executam em diferentes endereços na memória física. Vamos observar a interação entre dois programas distintos, alfa e beta, para compreender o problema. Atenção aqui, tá? O programa alfa está executando no endereço de memória entre 0 e 20. Entre 0 e 20. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até 20 pertence a alfa. Muito bem. Após a finalização do programa alfa, o programa beta também foi alocado no endereço de memória entre 0 e 20, ambos com suas instruções mnemônicas, add, move, jump, dentre outras. Instruções mnemônicas, gente, são as instruções de baixo nível, são as instruções de computador, tá? No caso da linguagem de programação Assembly. Os programas alfa e beta, ao serem relocados, foram alterados os seus endereços iniciais de memória. Ao iniciar a execução de suas instruções com novos endereços, o programa beta, que possui uma instrução de saltar para o endereço 20, invade a área de memória do programa alfa. Esta é uma operação ilegal, uma vez que os processos não podem ler ou escrever endereços que pertençam a outros processos ou usuários. O resultado é uma falha de execução, o que também podemos chamar de exceção em alfa, beta ou em ambos. É aquele tipo de mensagem: o programa executou uma operação ilegal e será finalizado. Quem já viu essa mensagem? Aliás, a pergunta correta é: quem ainda não viu essa mensagem? Muito bem. Quando um programa é ligado, combinação do programa principal e procedimentos executados pelo usuário e procedimentos de biblioteca, isto é, o programa inteiro subiu em memória. O linker, responsável por gerar o código executável, tem que saber o endereço inicial do programa para relocar todas as instruções que fazem uso de um endereço relativo de memória quando o programa for executado. Uma solução para o problema de relocação é alterar as instruções do programa segundo a partição de memória em que ele está carregado. No caso da relocação dos programas alfa e beta, a instrução contida no endereço 20 seria direcionada para um endereço de memória dentro da área dos endereços do programa para não comprometer sua execução. Assim, o linker deve inserir no código binário uma lista ou um mapa informando quais são os códigos de operação. Quais são os códigos de operação? Estou faltando um Q aqui, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Precisam ser relocados e quais não precisam. Vou deixar esse link marcado aqui. Muito bem. Beleza. Vamos em frente. A relocação de um programa durante a carga não resolve a proteção. Diferentes aplicações não podem acessar os dados que não estejam dentro de sua partição. Aquela tabelinha que a gente discutiu agora há pouco. Cada partição de memória é específica para um determinado aplicativo. Se não houvesse esta proteção, caso um programa mal intencionado insira uma nova instrução
ele poderá desviar o controle para ela, ocasionando uma falha de proteção. Asterisco aqui embaixo, no Windows, causa as famigeradas GPFs, ou falhas gerais de proteção, quando um programa tenta inadvertidamente acessar a área de memória correspondente a outro programa. Você tem uma falha geral de proteção e o teu Windows não roda mais. Opa. Aí deu problema. Tanto os problemas de relocação quanto de proteção podem ser resolvidos fornecendo o processador com 2 registradores, memória localizada no processador. O nome deles é base e limite. O registrador é uma memória localizada no processador do computador e acelera a execução das aplicações. Ele está no topo da hierarquia de memória, possuem baixa capacidade de armazenamento, alta velocidade de processamento, porém são caros. Gente, isso custa uma fortuna. E eles são microns, né? Graças ao trabalho realizado, eles são extremamente pequenos, né? Fazem parte da arquitetura do processador, mas são extremamente caros. Nós temos também registradores que ficam disponíveis nas placas-mãe, mas também são caros, muito caros. E tem baixíssima memória, baixíssima quantidade de memória. É bem aquela pirâmide, né? Quanto mais alto no topo, mais caro, menos espaço. Quanto mais baixo na pirâmide, mais barato, né? E tem maior espaço, certo? Então, a pirâmide é estabelecida dessa forma. O registrador, ele está bem no topo, lá em cima. Quando um processo é escalonado, o registrador base é carregado com o endereço de início da partição e o registrador limite com o tamanho da partição. Não lembra muito o inode, que a gente viu na aula passada? Os endereços gerados são verificados no registrador limite, garantindo que não seja possível endereçar memória fora da região alocada ao processo durante a execução. Muito bem. O registrador é uma memória rápida e cara, localizada no processador do computador. Sua função é armazenar e processar operações através de instruções. O registrador base recebe o endereço inicial da memória, enquanto que o registrador limite recebe o tamanho da região da memória que o processo poderá executar. Então, nós temos aqui um componente muito pequeno e extremamente caro. Por acaso isso aí está envolvido no custo final do processador? Por isso que eles são tão caros? Exatamente. Certo? Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Excelente! Muito bom! Caso tenham, eu estou à disposição no WhatsApp. Vamos para o relatório de aula, então? Gente, eu vou ler uma atividade e eu gostaria de saber se vocês têm interesse de participar da execução dela. É o seguinte, eu não sei se comentei com vocês, mas nós já vimos várias vezes aqui, eu trazendo para vocês as instalações de Linux em VMs, né? E a ideia de hoje, como um complemento para a aula de hoje, dentro desse assunto, né, dos sistemas operacionais e análise profunda que nós estamos fazendo deles,
é demonstrar para vocês a instalação do Linux em uma VM. Eu sei que tem gente que conhece, que usa já, né, o Linux, inclusive deve estar acessando por ele nesse exato momento, mas tem gente que ainda não conhece, que ainda não viu. Então, a ideia é que, após o encerramento aqui, tá, eu faça a instalação da VM, né, vou pegar um Linux aqui, vou pegar um mais simpático, vamos dizer assim, né? Provavelmente eu devo pegar um Linux Mint, né? Alguma coisa bem. Eu não tenho nenhuma outra distribuição, eu só tenho Debian, Ubuntu e Mint. Então a ideia é pegar e fazer uma instalação do Mint para vocês conhecerem, para quem não conhece, né? Para ver como funciona. Quem tiver interesse, permanece na sala, eu vou finalizar a gravação e aí eu inicio a instalação da VM, tá bom? Bom, para o relatório de aula, vamos lá? O que eu quero? Gente, vocês vão falar sobre a aula de hoje, né? De toda a parte conceitual que a gente viu a respeito de gerenciamento de memória. Mais a questão do professor, que vale 50% da nota. Muito cuidado, porque teve veterano errando o assunto de questão do professor. Tá? E aí vamos dizer que eu levei em consideração que ele respondeu, mas não dei nota máxima. Tá? Então tomem bastante cuidado. Essa pesquisa de hoje, da questão do professor, ela não é difícil. Tá? Inclusive, eu selecionei ela porque eu achei ela muito fácil. Então, é só o pessoal procurar um pouquinho que consegue encontrar. Tá bom? Bom, assunto SO Atividade 2021, 0517, data de hoje. Data de entrega dia 20/5 até às 11h59. Beleza? Alguma dúvida sobre o relatório? Sobre a questão do professor? Sobre o que deve ser feito? Professor, na questão do professor, no caso, quantos DOS que você quer que a gente fale, ou você quer que a gente especifique só um DOS? Fique à vontade. Faça do jeito que você achar melhor. Por quê? Como eu disse aquela hora, em se tratando do DOS, a maioria deles trabalha da mesma forma. Tá? Você provavelmente deve encontrar a especificação de uns 2, 3. Facinho. Moleza. Inclusive do próprio MS-DOS do Microsoft. Tá? É só você falar um pouco a respeito, que o gerenciamento de memória deles é muito parecido. Tá? E não precisa exagerar muito no texto, não. Pode ser uma coisa pequena. Tá? O importante é falar a respeito. Provavelmente você deve achar, como eu disse, né? Achar uns 2, 3 bem facinho. Então, fica de boa. Já é um tamanho aceitável. Beleza? Alguém mais? Não? Beleza. Se tiver alguma dúvida, me chame no WhatsApp. Certo, gente? Então, vamos à parte final. Vou me despedindo de vocês, né? Aqui, tal. Em nome da Uniderp Croton, agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando. A pandemia está derrubando muita gente ainda. E a vacina não tem para todo mundo. Apesar que teve cidade do interior de São Paulo que foi todo mundo vacinado, né? Caramba. Quem Tô indo lá pro interior de São Paulo, gente. Botucatu. Botucatu foi 100% da população vacinada. Mas a gente chega lá, gente. Vamos ter fé que a gente chega. Beleza, então. Para quem tiver interesse, permanece na sala. Vou encerrar a gravação. Grande abraço, tudo de bom. Até a próxima. Abraço, professor.